Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio, sou professor de matemática, tenho estatura mediana, nesse momento eu visto uma camisa preta, calças jeans, tenho cabelo escuro, olhos escuros e vou apresentar para vocês a aula de número 3 de matemática. Na aula de hoje eu vou apresentar os elementos envolvendo potências, raízes e expressões numéricas. Quando a gente fala sobre essa temática, vem à mente muitas coisas referentes às propriedades operatórias da matemática. Prioritariamente é importante ressaltar que ao falarmos sobre potências, é basicamente uma repetição da multiplicação. E ao falarmos sobre radiciação, ou raízes, como muita gente comumente fala, é quase como se nós estivéssemos falando de potência, só que no sentido inverso. A partir de agora, eu apresento para vocês essa temática. Vamos para o próximo slide. A partir de então, a gente vai verificar nesse slide um entendimento baseado numa situação que cotidianamente a gente vê. Imagine a seguinte situação. Aqui eu apresento para vocês duas imagens. A primeira imagem é uma imagem que traz 4 ovos dispostos numa bandeja, aquelas bandejas normais de ovos, de poder colocar os ovos dela, e a gente vai perceber que eu tenho uma bandeja que é chamada bandeja 2 por 2. O que é que significa isso? Existem 2 compartimentos quando eu olho lateralmente e existem 2 compartimentos quando eu olho verticalmente. Então, horizontalmente e verticalmente eu estou vendo as mesmas quantidades. Eu tenho ao lado uma outra bandeja, que é uma bandeja do tipo 3 por 3. Quando eu conto horizontalmente, eu tenho 3 linhas. Quando eu conto verticalmente, eu tenho 3 colunas. Por isso que eu tenho uma bandeja do tipo 3 por 3. Ambas as bandejas têm uma característica importante, que elas apresentam para nós, por exemplo, uma quantidade de ovos que a gente chama de quantidade quadrada, porque elas se dispõem os ovos em mesmas quantidades por linhas e colunas. A gente vai seguir para o próximo slide para fazer um estudo a respeito dessas duas informações. Veja que eu faço uma pergunta e o quadro amarelo aí em cima diz o que é que essas duas bandejas têm em comum. Obviamente, além de ambas estarem com ovos em suas disposições, lógico, as duas têm em comum a representação de multiplicações para determinar as suas quantidades utilizando os mesmos fatores. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Bandeja 2 por 2 significa dizer que existem 4 ovos ao todo e eu analisei a 2 linhas e 2 colunas. A outra bandeja, 3 por 3, existem 3 linhas e 3 colunas, há ao todo 9 ovos dispostos nessa outra bandeja. Então, quando eu analiso o que elas têm em comum, obviamente, além de ambas terem ovos, as duas são representadas por multiplicações com fatores iguais. Seguindo em frente para o próximo slide, a gente vai entender um pouquinho que essa multiplicação ela pode ter uma notação diferenciada. Perceba que quando eu olho para aquela bandeja com a maior quantidade de ovos, que é a bandeja que tem 3 linhas e 3 colunas, a gente analisa que ela tem ao todo 9 ovos, ela está representada com a sua quantidade indicada por uma multiplicação. Essa multiplicação ela apresenta quantidades iguais de linhas e colunas e pode trazer para a nossa interpretação que nós temos 2 fatores. O fator é um elemento que compõe uma multiplicação. Então, você vai lembrar daquela aula de multiplicações que os elementos que fazem parte de uma multiplicação são denominados fatores. O fator 3 e o fator 3, quando multiplicados, geram um resultado 9. Porém, um pouquinho antes do 9, eu tenho 3 com um númerozinho aqui em cima do lado direito da gente e o lado esquerdo do 3. Então, quando a gente analisa, eu tenho o que nós chamamos de potenciação. Essa potenciação é uma indicação de uma multiplicação, só que seguindo essa multiplicação com fatores, números, iguais. Perceba que o elemento 3, na hora que ele se apresenta como fator, ele é mostrado para nós 2 vezes seguidas. Quando isso acontece, eu tenho a indicação de uma multiplicação do 3 aparecendo 2 vezes ao todo. Por isso essa indicação. Uma potenciação é uma operação utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais. Então, sempre que você tiver isso aqui é o que nós chamamos de notação ou representação de uma potência. Vamos seguir para o próximo slide para tentar entender um pouquinho sobre aquilo que nós chamamos de elementos que compõem a multiplicação. Nesses elementos eu tenho, por exemplo, nessa multiplicação que nós acabamos de ver, 3 vezes 3. Cada um desses elementos chamados fatores podem ser apresentados através de uma potência na notação 3 elevado a 2. Olha só qual foi a expressão que eu tomei. 3 elevado a 2 significa dizer que a base 3 ela apareceu 2 vezes. Perceba que cada elemento tem um nome. Eu tenho a base
que é o elemento que se repete. Eu tenho o expoente, que é o indicador de vezes que essa base aparece. E eu tenho o resultado de toda uma operação de potenciação. Veja que eu estou falando sobre a potenciação, diferentemente como muita gente fala. O resultado que eu obtenho é o que eu chamo de potência. Está aqui grifado de amarelo como 9, 3 vezes 3, portanto, 3 ao quadrado. Vamos fazer essa leitura, porque essas expressões que eu acabei de falar serão apresentadas lá na frente. Seguindo para o próximo slide, a gente tem entendimento sobre cada um deles. Verifique que há 3 nomes nesses quadros um pouco mais claros: base, expoente e potência. Vou voltar ao slide anterior e a gente vai perceber esses mesmos 3 elementos indicando o 3, o 2 e o 9, sendo o 3 a base, o 2 o expoente e o 9, para esse caso específico, a nossa potência. Vou retornar para o entendimento dos significados. O que é que significa base? Base é o fator que se repete, ou seja, é o elemento que aparece tantas vezes quanto o nosso expoente define. O nosso expoente, que está aqui um pouco maior, ele indica a quantidade de vezes que o fator se repete. Então, se eu for falar sobre o expoente, eu vou dizer quantas vezes esse elemento, esse fator, essa base, ela aparece. Por fim, eu tenho todo o resultado dessa aplicação matemática chamada potência. É o resultado da potenciação. Fazendo essa leitura, falando um pouquinho sobre os elementos, vamos ver um exemplo no quadro seguinte. Olha só um exemplo que eu tenho assim, ó, 2. Logo acima do 2 eu tenho um 6. E o que é que esse 6 quer indicar? Ele quer indicar que a minha base, o 2, e esse 6, como ele está mais acima, apresentado em cima, ele é o nosso expoente. Uma informação importante para você, note só. Quando você falar sobre uma potenciação, jamais esqueça que você ali está priorizando a ideia de trabalhar com uma multiplicação. Então, 2 elevado ao expoente 6 vai ser representado como a multiplicação deste mesmo 2 6 vezes seguidas. É imprescindível que você entenda que o 2 que vai aparecer tantas vezes quanto o expoente indica. Jamais será uma multiplicação de base por expoente. Vale ressaltar isso porque, infelizmente, é um erro muito comum. Vamos voltar ao quadro para a gente visualizar. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Perceba que eu repeti a minha base 2 6 vezes seguidas. Dessa forma, a minha multiplicação deve proceder elemento a elemento, tendo cuidado para lembrar do resultado que a gente obteve. Então, se eu venho lá de trás para frente, ó, 2 vezes 2 gerou 4, então a gente vai ter, portanto, a multiplicação, a primeira que se apresenta aqui. Depois, o 4 multiplicado por esse 2 gerou 8, seguindo a seta, 8 por 2 dá 16, seguindo a seta, 16 por 2 vai dar 32, seguindo a seta, 32 por 2 dá 64, 64 é o resultado que nós encontramos nessa multiplicação. Como é que eu faço essa leitura para ficar um pouco mais clara? A leitura que é feita aqui sempre é iniciada pela própria base. Quem é a minha base? É o 2. Então eu vou ler 2 elevado à sexta potência. Para ficar um pouco mais fácil, a gente também pode dizer que é o 2 elevado a 6. Veja que o expoente ele é fundamental. Quem é aluno do nono ano que vem vai estudar exponenciação e logaritmo. São assuntos que vão fazer com que vocês usem esses elementos bastante. Vamos aplicar para a próxima ideia, quando a gente vai começar a fazer aquilo que nós chamamos de leitura. Na minha leitura das potências, eu tenho 3 casos apresentados. 3 elevado a 2, olha como é que eu leio. 3 elevado à segunda potência, está aqui o primeiro caso. Depois eu tenho 3 elevado a 4, elevado à quinta potência. Depois eu tenho 6 elevado à terceira potência. 3 casos apresentados. Eu poderia tranquilamente ter feito essa leitura. 3 elevado a 2, 4 elevado a 5, 6 elevado a 3. Então eu posso fazer essa leitura de diferentes formas. Vamos para uma indicação importante, porque há 2 casos particulares e peculiares. Quando o meu expoente é o 2 e quando o meu expoente é o 3, eles são casos diferentes para a leitura. Não é obrigatório, mas é muito comum. Eu vou retornar no slide anterior para que vocês possam enxergar uma coisa. Olha a primeira leitura, 3 elevado à segunda potência. Olha o terceiro quadrinho, 6 elevado à terceira potência. Vocês percebem que o expoente aqui, ó, nessa primeira situação, foi o expoente 2, nessa outra foi o expoente 3. Quando eu tenho esses valores aqui indicados, eles também podem ter leituras diferentes. Vamos seguir em frente. Quando vocês têm potências onde os expoentes que se apresentam são 2, ou
então 3, elas podem ser lidas assim. Olha o exemplo. 3 elevado a 2, você pode ler 3 elevado ao quadrado. 6 elevado a 3 pode ser lido como 6 elevado ao cubo. Vale aqui uma dica legal para vocês, prestem atenção. É interessante que vocês busquem depois entender por qual motivo elevado ao quadrado e elevado ao cubo. A dica vem de um princípio geométrico. Um quadrado ele é bidimensional, um cubo ele é tridimensional. Então é importante que vocês façam essas relações. Quadrado 2, cubo 3. É importante fazer essa pesquisa, fica aí uma dica importante. Vamos voltar. Quando eu olho para o nosso material, na nossa leitura eu tenho 3 ao quadrado e 6 ao cubo. São leituras diferentes, porém você não é obrigado a fazer sempre que isso aqui acontece, embora vocês comecem a tomar nota dessa forma um pouco mais simplista. Seguindo em frente, para a gente poder entender um pouquinho mais, vamos chegar numa conclusão legal na hora em que a gente vai observar uma sequência. 2 elevado a 5. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Observe, eu não vou multiplicar o 2 por 5, mas eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. 2 vezes 2 dá 4, seguindo em frente. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Esse resultado fez com que eu encontrasse aqui nesse meu quadrinho, eu tenho, portanto, o primeiro resultado que está logo abaixo. Vamos observar 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 gerou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, deu 8. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, deu 4. E aí a gente chegou no 2 elevado a 1. O que é que significa isso e como é que eu apresento? Se você tem uma potenciação em que teu expoente é 1, significa dizer que o resultado, inevitavelmente, vai ser lógico, a própria base, já que o nosso expoente ele indica a quantidade de vezes que a nossa base se repete. Se o expoente é 1, é porque a base ela não vai sequer ser alterada. Não sei se você consegue notar, logo abaixo desse quadro, nós colocamos várias setinhas, ligando de um quadro até outro. Essa seta ela serve para a gente poder perceber uma indicação do que vem acontecendo. Observe o primeiro resultado que nós obtivemos, 32. O segundo resultado, 16, é a sua metade. Se você notar bem, cada vez que eu diminuir uma unidade no expoente, já que eu mantive a mesma base, eu reduzi, dividindo ao meio o resultado da potência. Por isso que cada uma dessas linhas eu divido por 2. 32, 16, 8, 4. Daí nós chegamos nesse último ponto. Ele é o fundamental. Todo e qualquer número elevado ao expoente 0, como essa indicação aqui, o resultado que eu obtenho da potência é 1. Isso acontece porque você nota que a cada passo em que eu reduzo uma unidade, eu vou dividindo por 2. Então aqui, como eu já tinha chegado até 2 unidades, dividindo por 2 eu vou chegar em 1. Essa é a conclusão mais importante que a gente toma aqui. Segue para o próximo slide para pegar de forma mais ampla essa conclusão. 2 elevado a 1, nós achamos 2 como resultado. 2 elevado a 0, eu achei 1 como resultado. Nesse caso, é importante falar que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, e todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 é igual a 1. Uma dica importante aqui para você, preste atenção. Vale ressaltar que aqui são casos particulares com aquilo que nós chamamos de base natural. O 2 é uma base e pertence ao conjunto dos números naturais. É importante que você procure depois por qual motivo 0 elevado ao expoente 0 chega numa indecisão matemática. Legal? Então é legal que você procure saber um pouquinho sobre isso e aí vale procurar sobre a história dessa representação. Vamos voltar. Quando eu olho para essas ideias, eu cheguei à conclusão de que 2 elevado a 0 vai dar 1, mas a mesma coisa seria se fosse 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, 5 elevado a 0, 100 elevado a 0. Então, qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 1, elevado ao expoente 0 é sempre igual a 1. Isso é uma conclusão muito legal para a gente poder ter. Seguindo em frente, a gente vai conseguir notar um pouquinho mais sobre essas potências. Olha só a potência, e agora eu vou falar de novo sobre potências de base 10. Lembra que teve uma aula na qual nós falamos sobre um número que é representado e chamado como potência de base 10. Começa com 1 e é seguido de vários zeros. Aqui eu tenho, portanto, 10 elevado a 2, ou 10 elevado à segunda potência, ou 10 elevado ao quadrado. Veja que nomenclatura não falta. 10 elevado ao quadrado seria a multiplicação 10 vezes 10, gera 100. 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado a 3, ou 10 elevado à terceira potência, é 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000.
10 elevado a 4, 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, dá 10.000. Não sei se está muito claro para observar, eu acredito que você já conseguiu decifrar que existe uma certa lógica entre o expoente e os zeros do resultado. Observe que o nosso expoente, no primeiro caso aqui, é o expoente 2, e eu tenho 2 zeros no resultado, começando obviamente com 1. O meu expoente aqui é 3 e eu tenho 3 zeros no resultado, o meu expoente aqui é 4 e eu tenho 4 zeros no resultado. Vamos para mais um exemplo para ficar um pouco mais fácil a nossa leitura aqui. Para calcular potências de base 10, bom lembrar, potências de base 10 são números que começam com 1 e são seguidos de 0. Então, potências de base 10, basta acrescentar tantos zeros à direita do algarismo 1 quanto indica o expoente. Para ficar mais fácil, 10 elevado a 5 significa dizer que eu vou começar com 1 e vou seguir com 5 zeros. E aí eu tenho 100.000. Ficou bem fácil, expoente 5, 5 zeros. Se eu tivesse 10 elevado a 6, começaria com 1, seguiria com 6 zeros. Se eu tivesse 10 elevado a 7, começaria com 1, seguido de 7 zeros. Isso é uma lógica bacana para potências de base 10 da dinâmica e ajuda muito. Uma dica legal, vale muito a pena estudar notações científicas. Notação científica é um assunto que vai levar em consideração potências de base 10 e é um assunto para quem deseja chegar até o ensino médio bem preparado, muito útil para facilitar cálculos de física e de química também. Isso é uma dica boa. Retornando aqui, a gente percebe, portanto, 10 elevado a 5 eu tenho os 100.000, 10 elevado a 6 eu teria 1 milhão e assim por diante. São potências de base 10. Seguindo em frente, a gente vai falar um pouco sobre o que nós chamamos de raízes. Veja que sobre as potenciações, falamos sobre o que é o sentido de uma potenciação, que é uma multiplicação com bases iguais. Ao falar sobre essa potenciação, conversamos sobre a base, sobre o expoente, sobre uma potência, falamos sobre todos esses elementos, só que agora a gente vai falar sobre uma raiz. Para ficar um pouco mais fácil, eu lhes trouxe uma situação problema. Você já vem aqui no quadro, por exemplo, apresentado um pequeno quadrado com o nome dentro carta. Isso é para apresentar uma carta. Todas as medidas são, portanto, iguais. No entanto, por hora eu não as conheço. Por isso que eu representei todas as medidas com um L, que significa ou simboliza a medida equivalente àquele lado. Tudo bem? Na leitura a gente colocou uma situação problema que diz Tiago, que no caso sou eu, quer montar um jogo de cartas no qual cada carta seja quadrada e tenha 16 centímetros quadrados de área. Como saber quanto mede o lado de cada carta? Bom, a situação problema pede para que nós encontremos quanto mede o lado, mas ele já diz a área. O que é que vem a ser a área? A área, para matemática, é uma unidade bidimensional obtida a partir do momento em que eu multiplico as dimensões comprimento e largura. Se a figura apresentada ela é um quadrado, quadrado tem comprimento e largura idênticos, iguais. Nesse caso, é como se eu estivesse fazendo a multiplicação de um lado por outro, sendo ambos iguais. Daí, a gente segue com essa ideia para apresentar pensando assim, ora, se eu tenho essa carta, ela é um quadrado de lados iguais, por isso, de novo, estou apresentado aqui um quadrado pintado de azul, com o nome carta dentro, as medidas dos lados com indicação de um L, e aí a gente tem a área desse quadrado deve ser 16 centímetros quadrados. Se essa área foi obtida quando eu multipliquei as medidas do lado uma pela outra, o que eu estou buscando é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo gere esse 16. Nesse caso, o quadro aqui diz que para respondermos essa questão, nós precisamos encontrar um número real que multiplicado por ele mesmo resulte em 16. Lembra que multiplicado por ele mesmo é a mesma coisa que lermos elevado a 2? Então, um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número elevado a 2, tem que gerar o 16. Nesse caso, nós queremos, portanto, achar qual é aquilo que nós chamamos de raiz quadrada do número 16. Ou seja, o elemento que eu obtive quando eu encontrar a raiz desse 16. Procurar raiz é procurar o número que multiplicado por ele mesmo. Tem vários tipos de raízes, quadradas, cúbicas, de índice 5, de índice 6, mas por hora eu estou falando de um tipo de raiz quadrada. Vamos para o entendimento aqui. Avançando, quando eu vou trabalhar raízes, surge um novo símbolo. Está vendo esse V, mais ou menos como se fosse um Vzinho, só que com uma aba um pouco maior? Isso aqui é o símbolo de radiciação. A esse símbolo nós chamamos de radical. O próximo quadro vai falar um pouco sobre esses elementos aí. Se a gente observar o próximo quadro, eu tenho cada um dos elementos. A raiz quadrada de 16
ela traz vários elementos. O 16, que é o número que está dentro, que é aquele que eu busco encontrar quem é sua raiz, ele é chamado de radicando. Essa raiz quadrada está dentro desse V. Esse V nós chamamos de radical. Mas não é radical no contexto da língua portuguesa. É só uma nomenclatura matemática. O índice é o indicador de quantas vezes eu devo encontrar um número multiplicado por si próprio. No caso, se o índice é 2, é porque eu estou procurando uma raiz do tipo quadrada. Então faz muita menção àquele conceito do expoente 2, que é o expoente quadrado. Dessa forma a gente entende bem. O resultado que a gente encontrou foi 4. Vamos voltar ao slide anterior para ver um pouco sobre essa carta. Se eu estou procurando a raiz quadrada do 16, eu estou procurando qual é o número que multiplicado por ele mesmo gerou 16. Aí esse número é o número 4. Desse modo, eu digo, portanto, que a raiz quadrada do 16 é 4, porque 4 ao quadrado gerou 16. Veja que esse é um movimento cíclico. Qual é a raiz quadrada do 16? É o número que elevado ao quadrado resulte em 16. Então, raízes e potências são operações inversas se eu tomar a mesma ordem de expoente e de índice. Não confunda os elementos, vale a pena dar uma reforçada no estudo de expoente e índice, que são elementos de potência e elementos de radiciação. Vamos seguir em frente. Quando eu chego aqui, eu entendo os elementos da radiciação e compreendo. O resultado que eu encontro de uma radiciação é chamado raiz. Essa raiz, ela depende do meu índice. Se aqui, nesse caso, o meu índice é o índice 2, como esse exemplo lá, o índice lá na frente é o índice 2, a minha raiz é uma raiz quadrada. Se o meu índice fosse 3, a minha raiz era cúbica. Se o meu índice fosse 4, minha raiz era uma raiz de índice 4, raiz quarta e assim por diante. Dentro dessa ideia fica um pouco mais prático quando eu leio assim. Veja bem, eu vou chegar na próxima informação, quando eu colocar o próximo slide vocês vão enxergar, a raiz quadrada, ela não necessariamente vai precisar ter o seu índice evidenciado. Isso porque ela é a menor representação de raiz que existe. Então, se você notar bem, você vai conseguir chegar em uma raiz quadrada com ou sem índice. Então, ó, a raiz quadrada de 16, indicando o índice 2, pode ser representado como uma raiz quadrada de 16, sem mostrar o seu índice 2. Nós podemos representar as raízes quadradas sem indicar índice. Importante ressaltar que isso é apenas para a raiz do tipo quadrada, as demais eu tenho a obrigação de fazê-lo. Vamos fazer uma leitura rapidinha aqui sobre as raízes, entendendo o seu índice. Veja só, coloquei aqui alguns casos. A raiz quando o índice é 2, quando ele está aparente ou não, é chamada raiz quadrada. Quando o índice é 3, cúbica. Quando o índice é 4, ela é uma raiz quarta ou raiz de índice 4. Quando o índice é 5, é uma raiz quinta ou de índice 5. É bom lembrar que não existe um limite para esse nosso índice de raiz, tá bom? Então você pode ver de várias formas. Seguindo em frente, a gente vai verificar que existe uma certa lógica entre os números que são quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É um número em que a base é um número natural e o expoente é 2. Tudo bem? Então, 1 elevado a 2, ou 1 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado. Eu coloquei aqui só alguns exemplos para ver se não fica muito cansativo. Eu coloquei do 1 ao 10 e tem os seus referidos resultados. 1 elevado a 2, 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, dá 1. 2 elevado a 2 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, até nós chegarmos em 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 dá 100. Esses números são chamados de raízes ou de números quadrados perfeitos, e eles têm, portanto, raízes quadradas exatas. Como a raiz quadrada ela trabalha no sentido contrário ao conceito de potência, se eu conheço os quadrados do número, eu conheço necessariamente a sua raiz. Vamos fazer uma relação entre esses elementos? Se 1 ao quadrado é 1, vamos para o próximo slide, é porque a raiz de 1 vai dar 1. Vou voltar novamente. Se 2 ao quadrado é 4, aí eu vou para aquela visualização de raízes. A gente percebe que a raiz de 4 é o 2. E assim sucessivamente, quando eu percebo que se eu vou fazer uma relação entre um quadrado perfeito e uma raiz, eu tenho, portanto, essa ligação direta. A raiz quadrada do 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. A raiz quadrada do 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. A raiz quadrada do 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36. Essa é a tônica para esse tipo de representação. A gente vai seguir em frente agora para mais um item. Preste atenção. A raiz quadrada do 25, se eu representar ou não o índice, vai ser 5. A raiz cúbica do 27, e é bom lembrar, ó, raiz
ela sempre vai levar em consideração essa relação entre o índice e o expoente. Veja bem, a raiz cúbica do 27 deu 3. Por quê? Porque eu estou procurando um número que, multiplicado por si próprio, 3 vezes seguidas, resulte em 27. Esse número é o número 3. 3 vezes 3 dá 9, que multiplicado por 3 dá 27. A raiz quarta de 16 é o 2, porque 2 multiplicado por si próprio, 4 vezes seguidas, deu o 16. Então aí a gente já tem uma ideia central sobre essa relação entre raízes e índices. Vale a pena salientar esse conceito. Vamos para a próxima. Na próxima indicação eu percebo, para resolver situações, problemas que envolvem potenciação, radiciação, adição, subtração, multiplicação e divisão, em muitas situações aparecerão 3 símbolos importantes. Esses símbolos são o que nós chamamos de sinais de associação. Os sinais de associação, eles têm ordem de importância. O primeiro sinal de associação é o parênteses, o segundo colchetes, o terceiro a chave. E dessa forma, a gente está vendo que cada um dos símbolos tem uma importância. Sempre que você aplica numa situação problema, o parênteses deve ser resolvido primeiro. Em seguida, o que está dentro dos colchetes. E por fim, o que está dentro das chaves. Tudo isso pertence ao mundo das expressões numéricas, mas também se aplicam às expressões algébricas, que são expressões que envolvem letras. Esse é um assunto lá na frente, que a gente vai ver um pouquinho melhor. Vamos para uma ideia para poder verificar como é que isso aqui deve ser visto? Potência, raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração têm ordem de importância nos cálculos matemáticos. Sempre que você tiver um cálculo matemático, potência e raiz devem ser feitas primeiro, sequenciadas de multiplicação e divisão na ordem em que elas aparecerem. Por exemplo, se primeiro aparecer uma divisão seguida de uma multiplicação, faz-se a divisão primeiro e depois faz-se a divisão. Se a gente tem uma adição e subtração, elas têm a preferência de ordem depois de todas as outras. Então, quem tem a primazia, quem tem importância, multiplicação e divisão em relação à adição e subtração e potenciação e radiciação em relação à multiplicação e divisão. Então, primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão, por fim adição e subtração. Se a gente tivesse uma ideia um pouco mais clara de poder aplicar isso, vamos seguir em frente aí, a gente teria uma situação problema onde a gente tem todos os símbolos, as operações matemáticas e ainda os sinais de associação. Olha que expressão gigante. Nessa expressão, não tema, a primeira coisa que eu devo fazer é o que está dentro dos parênteses, mas você há de perceber que existem raízes no meio do caminho. Então, verifique só. Abre chaves, 75 menos, abre colchetes, 80 dividido pela raiz de 16 mais 27, vezes 2, menos, abre parênteses, 8 mais 17 menos 4. Primeira coisa a fazer, 8 mais 17 menos 4, que vai dar 21. Veja que eu repeti absolutamente tudo na linha seguinte e fui fazer o cálculo da raiz de 16, que deu 4. Então, a prioridade foi a nossa representação, que está entre parênteses, e depois eu fui fazer a nossa raiz. A raiz de 16 deu 4, na nossa terceira linha. Faço agora. Pode perceber que eu tenho multiplicações e divisões, tem que seguir a ordem que se apresenta, e aqui nessa linha eu tenho uma divisão, 80 por 4, e a multiplicação, 27 por 2. 80 por 4 vai dar 20, está na linha seguinte, 27 vezes 2, 54 na linha seguinte. Resolve tudo que está dentro dos colchetes, por isso essa marcação vermelha, 20 mais 54 menos 21. Você há de perceber que eu estou linha a linha repetindo os símbolos, porque aquilo que ainda não foi efetuado é simplesmente repetido. 75 menos 53 foi o resultado final, nós chegamos a 22 e aplicamos potenciação, radiciação, multiplicação, divisão. Conhecemos os símbolos, são chamados sinais de associação e percebemos um pouco sobre a importância deles. Vale ressaltar que é fundamental que você revise em casa potências e raízes, e isso tem uma imensa aplicação. Não se esqueça, faça sempre o bem, o mundo precisa de pessoas boas. Até a próxima. Teleaula Natal.